Bom dia, pessoal. Quem fala é o professor Júlio. Essa aula é para os EJAs da turma módulo 1. As turmas é A, B, C e D. E o tema será dinâmica populacional no Brasil e no mundo, ou seja, o crescimento da população mundial. Aula destinada ao EJA 1, as turmas A, B, C e D. O crescimento populacional no mundo, veja só, interessante. No ano 1 depois de Cristo, assim que Cristo nasce, a população mundial totalizava mais ou menos 250 milhões de habitantes. Vamos ver agora a evolução e o crescimento dessa população. No ano de 1600 depois de Cristo, essa população e esse crescimento populacional no ano 1 do nascimento de Cristo era de 250 milhões. 1.600 anos depois, chega a 500 milhões de habitantes. 250 anos depois, a população era de 1 bilhão de habitantes, ou seja, levou 1.850 anos para chegar ao primeiro bilhão de pessoas. No ano de 1950, 100 anos depois, essa população ela cresce 120%, mais de 120%, chegando a 2 bilhões e meio de habitantes na década de 1950. Uma questão é interessante, de 1850 a 1950, porque essa população já cresce bastante e chega a 2 bilhões de pessoas. Há uma revolução tecnológica, científica, com descobrimentos aí na melhoria da saúde sanitária, a infraestrutura, a condição de descobrimento das vacinas, medicamentos. Então, a melhoria na salubridade da população, a melhoria de infraestrutura faz com que essa população, em 1950, já chegue a 2 bilhões e meio de habitantes. Anteriormente, nascia muito, a expectativa de nascimento era elevada. A média de filhos no século XVIII era de 6 filhos por mulher, mas em média morria mais da metade, por falta de medicamentos, vacinas. Não existia ainda um antibiótico para combater grande quantidade de doenças causadas por vírus. Então, em 1950 já existia aí grande quantidade de medicamentos que combatia as doenças e essa população cresceu gradativamente. Em 1995, a população já chega a 5 bilhões e 200 milhões de habitantes. Veja interessante aí. Como cresce de 1.600, que era de meio bilhão, em 1995 já chega a 5 bilhões e 200 milhões de habitantes. Veja quanto cresce essa população. Veja uma pesquisa feita pela ONU. Ela é feita pela PNUD e feita pelo organismo da ONU. No ano 2000, a população era de 6 bilhões de pessoas. A expectativa em 2018 já chegou a 7 bilhões e 800 milhões de pessoas no ano 2018. A pesquisa que a ONU fez no dia 5 de agosto de 2008 está nos sites, para vocês procurarem, que em 2008, essa pesquisa foi feita pela ONU, que em 2050 essa população chegue e atinja 9 bilhões e 200 milhões de pessoas. As causas do crescimento da população mundial. Veja só. A primeira e segunda revolução industrial da Inglaterra, uma das consequências, porque essa população começa a emigrar, sair das zonas rurais, que até o século XVIII, mais de 90% da população no mundo, na Europa, na Ásia, incluindo nas Américas, que ainda não tinham desenvolvimento industrial, viviam no campo, essa população era agrária. Com essa revolução industrial, ocorrem mudanças no fator social, econômico e o surgimento das máquinas. E depois também a melhoria na questão social, melhoria na medicina, descoberta de vacinas. Então essa população ela começa a emigrar do campo para as zonas industriais, as grandes cidades, começam a surgir grandes cidades. Londres é a primeira capital internacional, a capital mundial financeira do século XVIII é Londres. Londres é a primeira cidade até 1 milhão e 500 mil pessoas no século XVIII. Então essa população começa a sair do campo e vai para os grandes centros industriais. Daí, essas cidades crescem e surgem grandes cidades, como as atuais São Paulo, Tóquio, Berlim, Londres, Nova York, Los Angeles, entre outras.
as emigrações internas e externas. As migrações, elas surgem a partir da Revolução Industrial, porque os países que têm mais indústrias, os países que são mais industrializados, atrai mão de obra qualificada, atrai emprego. Então, os países latinos, a grande quantidade de imigração que vai para os Estados Unidos, só para termos uma ideia, hoje, no mundo dia atual, os Estados Unidos tem 18 milhões de imigrantes. A Europa tem mais de 30 milhões de imigrantes que saem de zonas pobres para trabalhar. Os africanos vão para a Europa trabalhar. Os latinos, brasileiros, bolivianos, uruguaios, paraguaios, argentinos vão para os Estados Unidos. Tá? Na Oceania, há uma imigração em massa para o Japão. Então, essas imigrações fazem com que também haja um crescimento populacional de estrangeiro dentro dos países receptores desses imigrantes e também do aumento da população local. O surgimento das máquinas, surgem máquinas com alta tecnologia para a produção de automóveis, produção de robótica, de produção de máquinas sofisticadas de softwares, máquinas para a agricultura. A emigração também surge no campo, saída de locais não desenvolvidos para áreas agrárias desenvolvidas. Vamos pegar aqui trabalhadores nordestinos, do sertão nordestino, que emigram para a zona da mata para trabalhar no Porto de Açúcar, imigrantes nordestinos que saem para trabalhar no Mato Grosso, o grande celeiro agrário do Brasil. Para termos uma ideia, a região sudeste, centro-oeste, melhor falando, que compõe 3 estados, Mato Grosso do Sul e Goiás. A região centro-oeste até 1970 era menos de 4 milhões de pessoas e hoje está em estimativa de quase 16 milhões. Ou seja, o maior centro da agricultura brasileira na produção de soja, milho, feijão, é o centro-oeste. E também há uma emigração de população do campo na região menos desenvolvida para a região desenvolvida. As melhorias médico-hospitalares também fazem com que essa população cresça. A mortalidade infantil despenca nos séculos XIX e XX. Até 1800, a mortalidade infantil, a mortalidade de pessoas com doenças comuns, era em média de 30%. Hoje, a mortalidade infantil nos países desenvolvidos e nos países emergentes em desenvolvimento é em torno de 2, 3%. Para termos uma ideia, a cada 100 bebês que nasciam, 1.000 bebês que nasciam, 1.000 crianças que nasciam no século XVIII, mais de 350 morriam de completar 1 ano de idade. E hoje isso já não é mais assim. A cada 1.000 bebês que nascem no Brasil, por exemplo, apenas há uma mortalidade de 1,6%, que corresponde a 16 bebês nascidos por 1.000 morrem, por conta dos investimentos médico hospitalar, os planos de saúde, os PSF, o acompanhamento pré-natal. Isso fez com que a redução da mortalidade diminuísse em todo o mundo. Então, essa população nasce em menor quantidade, mas morre bem menos. E isso faz com que cresçam, vivam mais, a expectativa de vida aumenta. O descobrimento de vacinas, medicamento também foi responsável para o crescimento da população. A oferta de emprego nos grandes centros urbanos. E o que fez com que esse crescimento populacional melhorasse também? Há um surgimento dos direitos trabalhistas. A lei de bem-estar social, quando é criada, os direito à aposentadoria por tempo de serviço, ou seja, o trabalhador que emigra para as cidades e países que oferecem emprego, tem carteira assinada, tem trabalho garantido, e com isso você tem uma qualidade de vida melhor, a redução de jornada de trabalho, que é de 8 horas diárias, o descanso semanal 1 vez por semana, férias, terço de férias. Isso faz com que essa população trabalhe menos e vivam mais, e morram menos também. Automaticamente, é responsável para o crescimento da população. E uma coisa importante, o fator principal responsável para a população não morrer tanto, a infraestrutura de saneamento básico a partir do século XVIII. Água encanada, água potável, medicamentos para a população pobre, a descoberta de vacinas. Então, tudo isso fez com que a população não morresse de doenças comuns que hoje existem cura. Então, automaticamente, a mola precursora para que essa população crescesse rapidamente é a infraestrutura que foi criada a partir do século XVIII, no saneamento básico.